O nosso segundo exemplo trata essencialmente da situação onde você está tentando gerar pontos escolhidos uniformemente dentro do círculo unitário. Então, você vai pensar geometricamente e um procedimento que te vem à cabeça é o seguinte: esse aqui é o círculo unitário e a gente se recorda que um ponto dentro do círculo unitário, ou melhor, qualquer ponto do plano, né, a gente pode escrever como se fosse r cosseno θ e r seno θ. Porém, pelo fato do ponto estar dentro do círculo unitário, a gente tem r restrito entre 0 e 1. E para a gente conseguir varrer o círculo todo, né, de ponta a ponta, a gente tem θ indo de 0 até 2π. Tá? Então você pensa no seguinte procedimento. Então eu tenho aqui meu eixo que eu vou chamar de V e W, e eu vou pensar que um ponto gerado no círculo, tá, pode ser pensado da seguinte maneira. Para gerar as coordenadas V e W desse ponto, eu vou adotar o seguinte procedimento. Eu vou gerar primeiro R, uniformemente de 0 até 1, né? Escolho uma distância até a origem uniforme. Agora eu escolho θ, né? Um ângulo com eixo x uniforme de 0 até 2π. Tá? Lembra, no caso de coordenadas polares, essa distância é r e esse ângulo é θ. E a partir dessa distância à origem e esse ângulo uniformemente escolhidos nos respectivos intervalos, eu vou construir o meu par VW. Eu vou chamar V de R cosseno de θ e W de R seno de θ. Tá? E aí eu penso, né, que isso daqui pode me gerar um vetor aleatório uniformemente distribuído. Será? Vamos verificar isso. Então a nossa pergunta é: VW é uniforme no círculo? Para isso, a gente tem que encontrar quem é a distribuição conjunta de V e W. Tá? E para isso, primeiramente, a gente precisa de quem é a distribuição conjunta de R e θ. Bom, isso é fácil da gente conseguir obter, porque a gente está lidando com duas uniformes, uma que vai de 0 a 1, uma que vai de 0 até 2π. Então, para encontrar a densidade conjunta de R θ, basta fazer o produto dessas duas densidades. Então, vai dar 1 sobre 2π para R pertencente a 0,1 e θ pertencente a 0,2π, tá? E 0 caso contrário. Bom, como é que eu estou definindo as minhas variáveis? V eu estou chamando como a função g1 de rθ, que é igual a r cosseno θ, e W eu estou chamando minha função g2 de rθ, que é r seno de θ. Tá? E aí esse aqui é um caso onde talvez seria um pouco conveniente não inverter essa relação. Tá? Não é difícil inverter essa relação. Tá? Se você somar v quadrado com w quadrado, você vai encontrar algo que relacione somente r. E para encontrar algo que relacione somente θ, fica um pouco mais complicado. Você vai ter que dividir w por v, né, para ficar um tangente de θ, vai aparecer um arco tangente. Então, para relacionar θ em função de v e w, pode ficar um pouco mais complicado na hora de fazer as contas. Então, não é muito complicado, mas eu estou usando isso como um protótipo de situação onde você não quer inverter e não quer fazer essa conta. Então, vamos tentar fazer essa conta aqui sem fazer a inversão. Tá? Então, J, meu jacobiano, né? Lembrando, o teorema de mudança de variáveis diz que ele vai ser d das variáveis antigas em relação às variáveis novas. Tá? Então, você não precisa ficar decorando x, y embaixo, v, w em cima, porque letras mudam. Então, você tem que gravar que eu derivo as variáveis antigas em relação às variáveis novas. Tá? E que isso daqui a gente escreve como se fosse um inverso multiplicativo de d VW em relação a Rθ. Tá? E eu vou fazer a conta assim, desse jeito, porque vai ser mais fácil. Tá?
Então, isso aqui vai dar determinante da matriz que tem derivada de V em R, derivada de V em θ, derivada de W em R, derivada de W em θ, e inverso multiplicativo desse determinante. Tá? Essa conta não é difícil de ser feita. Vamos fazer aqui rapidinho. Se você subir aqui em cima, né, ou olhar ali no slide, a derivada de V em relação a R é cosseno θ. Em relação a θ, vai dar menos R seno θ. Derivada de W em R vai dar seno θ. E em θ vai dar R cosseno θ. Tá? Quando você calcular esse determinante, vai dar R cosseno ao quadrado mais R seno ao quadrado. Lembrando da relação fundamental da trigonometria, isso vai dar R elevado a menos 1. Lembrando que, como o jacobiano multiplica a nossa nova densidade, só podem ter variáveis novas, não pode ter variáveis antigas. Mas aí não tem problema, né? É tranquilo fazer essa inversão, escrever R em função de V e W. Você lembra que R te representa a distância até a origem. Então, R vai ser V quadrado mais W quadrado dentro da raiz. Ou seja, 1 sobre raiz de V quadrado mais W ao quadrado. Ok? E, bom, claramente, né, a gente sabe da maneira como foi construída a nossa transformação, né, que essa função g aqui, ela leva, de fato, esse retângulo 0,1 por 2π no círculo unitário que a gente gostaria. Tá? Então, a transformação foi construída para os domínios se encaixarem. Então, não tem necessidade da gente encontrar quem é o suporte da nossa nova variável aleatória. A gente construiu as coisas para tudo dar certo. Então, a minha densidade conjunta de V e W, F de V e W, eu vou escrever da seguinte forma. Tá? Onde tem Rθ eu troco por VW, mas como não tem Rθ em lugar nenhum, eu vou deixar aqui 1 sobre 2π e multiplico pelo jacobiano. 1 sobre V quadrado mais W quadrado dentro da raiz. Isso daqui vale para V quadrado mais W quadrado menor ou igual que 1, meu círculo unitário, mas eu não posso dividir por zero no meu denominador. Então eu boto aqui V e W diferente de zero. Né? Do ponto de vista de probabilidade, isso não vai fazer diferença. Exclui um ponto. E zero, caso contrário. Tá? Ou seja, o seu procedimento que sorteava de variáveis aleatórias uniformes aqui, dentro dos limites adequados, tá? Não gerou um vetor aleatório uniforme no círculo. Mais ainda, além desse vetor aleatório não ser uniforme no círculo, essa densidade aqui ela não é limitada perto do zero. Tá? Ou seja, você tem uma concentração muito grande de valores em torno do zero quando você faz essa transformação. Para tentar ilustrar isso para vocês, eu trouxe, né, um gráfico. O que tem esse gráfico aqui? Aqui no eixo X você tem R, tá? Indo de 0 até 1. E aqui no eixo Y você tem θ, indo de 0 até 2π. E eu sorteei pontos uniformes de acordo com R e θ dentro desse retângulo. E eu transformei esses pontos para o círculo fazendo a nossa transformação de interesse. E a gente consegue ver claramente do gráfico aqui de baixo de que os pontos não estão uniformemente distribuídos e a gente consegue ver essa concentração de valores aqui na origem. E por que isso acontece? Bom, vamos entender, né? Quando a gente faz a mudança de coordenadas de Rθ para V e W, quem que é levado na origem? Se você tem R igual a zero, todo esse eixo aqui é levado na origem. Tá? Então, e se você tem θ também, então se você tem aqui se você tem R igual a zero, todo esse eixo aqui é levado na origem, tá? Então, os valores que estão gerados aqui, todos eles vão ser achatados e concentrados em torno de um único ponto. E é isso que gera essa concentração anormal de valores que vocês estão vendo aqui. E eu deixo o desafio para vocês, né? Como gerar pontos uniformemente no círculo unitário.
como que a gente faz esse procedimento.